Jesus, antes de começar o seu ministério, ele jejuou 40 dias. A Bíblia fala, né, vamos falar daqui a pouco, mas também já para adiantar, que ele não comeu, mas não fala que ele não bebeu. Então, provavelmente ele bebeu água sim, eh, mas não vamos entrar isso mais na frente falando disso, mas fala assim, ele não comeu e teve fome. Se você já fez algum jejum, sem comida, sem água, você vai ver que você sente mais sede do que fome. Se você já fez um jejum prolongado, você não sente, chega um momento que você não sente mais fome, mas se você ficar sem água, você sente uma sede. A água é algo essencial. Nós vamos falar como você deve jejuar, e se você for fazer total, você tem que tomar alguns cuidados para a sua saúde física. Vamos ver a igreja. Como a igreja, se a igreja no livro de Atos jejuava, vamos ver Atos 13, Atos capítulo 13, versículo 2. Servindo eles ao Senhor, ó, aparecendo com Ana, jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo eles sobre as mãos, despediram. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, dali navegaram para Chipre. A igreja de Atos, a igreja de Antioquia, a igreja dos apóstolos, a igreja, toda igreja, toda a história da igreja, nós observamos que a prática do jejum. Agora, nesse tempo moderno, aparecem esses pastores que dizem, não, isso é da lei, que da lei, lê a Bíblia. É, lê a Bíblia. Paulo jejuava, lê a história da igreja, os grandes líderes, grandes homens de Deus, mulheres de Deus que já existiram, jejuavam. Jejuava. Isso é uma prática normal da igreja. E o jejum é uma ferramenta poderosa que nós vamos estar falando. Esses 12 benefícios do jejum. Mas muitas pessoas entram no canal pedindo oração. Eu senti nessa aula especial fazer duas orações. Primeira oração por cura. Muita gente fala, pastor, ore por mim, eu estou enfermo disso, o meu filho está enfermo daquilo. É, muita gente doente fisicamente, doente emocionalmente, doente da mente. E também, no final, eu vou orar por transferência de unção. Mas essa primeira oração, antes de entrar nos benefícios, eu quero orar pela sua saúde física. Para alguém que estiver doente, não importa qual doença a pessoa possa estar, para Deus tudo é possível. Pode ser um câncer na fase terminal, Deus pode curar o câncer, Deus pode curar a AIDS, Deus pode curar uma dor de cabeça, Deus pode curar uma hérnia, Deus pode curar um caroço, Deus pode curar uma diabetes que não tem cura, leucemia. Eu já vi tantos milagres de Deus realizar. Deus pode tudo. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, se você tem alguém enfermo e quiser também até escrever o nome dessa pessoa enferma aí, depois eu vou anotar no caderno e vou estar orando por essa pessoa. E nosso Deus, ele pode todas as coisas. Então, eu quero orar por você. Essa é a primeira oração, depois nós vamos fazer a segunda oração. Pai, no nome de Jesus, eu clamo por todos aqueles que estão enfermos. Não há nada impossível para o Senhor. O Senhor pode curar tudo, ó Deus. O Senhor é o médico dos médicos. Pai, que no nome do Senhor Jesus vai curando aquele que está com câncer, seja do início ou de uma fase terminal. Vai curando aquele que está com caroço, com hérnia. Em nome de Jesus, aquele que está doente no sangue, diabetes, leucemia. Pai, no nome do Senhor Jesus, vai curando, meu Pai, tirando tumores, nódulos, aquele que
está com problema na tireoide. Papai querido, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor que o Senhor possa estar visitando este corpo. Vai curando a coluna torta se endireita agora. Ossos, volte para o lugar. Que as pernas mais curtas cresça agora e volte ao tamanho normal. As duas pernas se igualem agora. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo agora pelo poder do Espírito Santo, que aquele que assistir essa oração agora possa ser tocado com uma unção poderosa do Espírito Santo, que uma unção de cura venha sobre você agora. Eu determino a sua cura pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Todo o seu corpo seja restaurado, toda célula do seu corpo seja restaurada. Em nome do Senhor Jesus, sua mente seja restaurada. Toda doença na alma, depressão, angústia, síndrome de pânico, que você seja tocado por Espírito Santo e possa tocar na sua mente, nas suas emoções, e você possa estar sendo curado pelo poder de Deus aí, a sua alma restaurada, a sua mente restaurada, seu coração restaurado. Harabachá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja restaurado pelo poder de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você recebe, também digita aí amém. Vamos falar dos 12 benefícios, continuar nessa aula. 12 benefícios do jejum. Mas eu acho que antes de falar dos 12 benefícios do jejum, falar assim, como eu falei, Jesus, a Bíblia não fala que ele não comeu, não bebeu. A Bíblia fala de dois homens, que um é claro que não comeu, não bebeu, e o outro que aparentemente ele fez um jejum. A Bíblia fala que Moisés não comeu e não bebeu por 40 dias. Mas só que Moisés, o pessoal comparar Moisés estava na nuvem de glória. A Bíblia fala que Deus se manifestou no monte e ele entrou neste lugar de glória. Então ele não estava numa dimensão natural, ele estava em outra dimensão, ele estava perto de Deus. Então ele ficou 40 dias sem comer e sem beber. Outro que a Bíblia fala, que Elias, quando fugiu de Jezabel, ele pensou em se matar, aí um anjo chega para ele e fala, come, ele está dormindo numa caverna, aí ele está dormindo num lugar, e o anjo acorda ele e fala, come e bebe que a sua caminhada é grande. Aí ele acorda, come o pão e bebe a água e dorme de novo. Aí o anjo acorda de novo, ele come o pão e bebe a água pela segunda vez. E a Bíblia fala que ele andou 40 dias e 40 noites. Também não cita especificamente que não comeu, que não bebeu nesses 40 dias, mas fala que ele andou 40 dias, 40 noites. Mas eu creio que mesmo se ele ficou sem comer, mas também foi algo sobrenatural, aquele pão trazido pelo anjo e aquela água que ele bebeu, que deu aquela força. Porque o anjo falou: grande é o seu caminho, come e beba, para ele se fortalecer. Então, e de Jesus falando que ele não comeu por 40 dias, mas não fala que nem Moisés. Moisés fala, não comeu e não bebeu. Então eu acredito que Jesus bebeu água sim. Ele estava no deserto e levou um canto de água e alguma coisa assim, e dava um gole por dia, se ele ficou 40 dias. Esse é um ponto, porque o jejum prolongado, entenda só, depois de 3 dias sem beber água, e o seu rins já começa a ser prejudicado. Mais de 3 dias sem beber água, então tem gente que já fez. Eu tenho um tio meu que ele fez 7 dias sem comer, sem beber. Mas eu tenho irmãos que mandou uma mensagem para mim que diz que o rim dele, ele tem problema no rim de tanto jejuar, de sem comer, sem beber. Então, jejum muitas vezes prolongado, sem água, isso acaba prejudicando seu rins. Então, o que nós aconselhamos? Fazer jejum, se for prolongado, com água. Se for 3 dias, 4 dias, 5 dias, 7 dias, então beba água. Se for um dia só, dá para 24 horas, dá para ficar sem comer e sem beber 24 horas, um dia. Mas for mais de 3 dias.